Olá, meu nome é Jefferson, eu sou hipnoterapeuta e o vídeo de hoje é para falar sobre por que a hipnoterapia funciona. Antes de falar sobre a parte da hipnoterapia, eu gostaria de explicar um pouquinho como a nossa mente funciona. Precisa separar a parte do cérebro, que é a parte física, né, tangível, e a parte da mente. A mente é bem abstrata. E aí, para explicar isso de uma maneira mais didática, tem um modelo de um hipnotista muito famoso chamado Gerald Cain, que faleceu em 2017. E é bem legal. E ele divide a mente em três partes: a parte consciente, a parte subconsciente e a parte inconsciente. A parte inconsciente da nossa mente é aquela que a gente não tem controle. É a parte responsável pelo sistema nervoso autônomo, que cuida dos órgãos vitais, do batimento cardíaco, que a gente não tem consciência disso. Ninguém consegue parar de bater o coração porque não faz parte da nossa consciência. E também o sistema imunológico, que ajuda a combater doenças e a proteger o nosso organismo de alguma forma. Já a parte consciente, ela tem basicamente quatro atribuições. A primeira delas é o pensamento analítico. O pensamento analítico é aquilo que você analisa. Eu vou usar uma camiseta preta ou vermelha hoje. Aí você escolhe uma e essa é uma parte do pensamento analítico. Também a segunda seria a parte de raciocínio. Então, tudo que envolve raciocínio. Por exemplo, uma operação matemática, por exemplo, em que vai exigir o raciocínio, e aí essa é uma atribuição da parte de raciocínio. A força de vontade também está no nosso consciente. Força de vontade é aquele impulso inicial de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou me matricular numa academia e vou começar a fazer exercício. Então, esse impulso aí inicial é a força de vontade. E também fica, por último, as memórias de curto prazo, que são as memórias que são onde fica armazenado o nome das pessoas, número de telefone, número de documento, essas coisas mais simples. Então isso é a atribuição do consciente. O subconsciente, ele tem basicamente cinco atribuições. E a parte mais complexa aí é onde funciona a hipnoterapia. Então, primeira delas é a memória de longo prazo, onde fica toda a nossa experiência, tudo que você vivenciou fica gravada lá no nosso subconsciente na parte de memória de longo prazo. O segundo são os hábitos. Então, todas as coisas. Os hábitos são processos que a gente automatiza. Então, quando você faz uma ação, repete essa ação, a nossa mente, a questão do hábito já automatiza esse processo e começa a executar várias vezes. Um exemplo é quando você começa a dirigir um carro, você está todo focado, concentrado em cada aspecto, em passar marcha, em pisar no acelerador, na embreagem, e aí depois de um tempo esse processo é automatizado e aí você já não tem mais que usar o consciente para fazer isso. Esse processo foi automatizado e ele fica guardado no subconsciente na pasta de hábito. O terceiro são a questão das emoções. As emoções que ficam no nosso subconsciente, ela está atrelada a todos os sentimentos, toda a percepção do que a gente vivenciou. Então, a gente tem uma emoção, e o que é mais legal é que essa emoção, ela tem a percepção e a maturidade da idade que aquilo aconteceu. Você teve uma emoção com 10 anos, a percepção disso é para uma criança de 10 anos, com a maturidade de 10 anos também. O quarto é a autopreservação. Então, o nosso subconsciente trabalha para preservar o nosso organismo. Às vezes, até contra a nossa vontade. Quando ele entende que alguma coisa pode fazer mal, algum processo, de acordo com a experiência que você teve, a questão da experiência que você teve, as emoções envolvidas com aquela experiência, o subconsciente começa a trabalhar na autopreservação e aí tenta te proteger de alguma forma. E por último, é para economizar energia mesmo. Ou seja, sempre que possível, é muito difícil para a gente fazer a mudança, mudar qualquer coisa. Exige muito esforço, muita força de vontade. E aí o subconsciente entende essa parte de economia de energia, entende que é melhor a gente ficar como está, independente do que for, do que realizar um trabalho de mudança. Então a gente sempre tende a ter mais dificuldade para mudar qualquer tipo de hábito.
E onde entra a hipnoterapia nisso? Vai trabalhar exatamente nisso. Então imagine que uma pessoa tem quando tinha uma determinada idade, aí estava mexendo com uma barata, e aí o pai ou a mãe deu um grito lá, e aí ele ficou com o susto, aquela emoção, aquele flash de emoção ficou gravada lá no subconsciente, e atrelou a imagem da barata para aquela criança. E aí, para frente, depois de 1 ou 2 anos, acontece alguma coisa que ativa a mesma conexão neural desse medo e aí faz lembrar desse objeto fóbico, que no caso é a barata, e reforça ainda mais. Lembra a questão do hábito? Você faz, o hábito é bom para economizar energia, mas ele também pode atrapalhar quando ele automatiza um processo que ele entende que faça mal para o nosso organismo. E aí você começa a trabalhar contra. Ou seja, entende que aquela barata faz mal e ela já não passa mais pelo processo racional. Ou seja, não está mais no consciente, está gravado no subconsciente. Então, quando você vê uma barata, por exemplo, depois de um tempo, ele dispara uma reação em cadeia na amígdala e aí a pessoa fica paralisada. Ela entra no mecanismo de luta e fuga. E aí já não consegue, ela não consegue racionalizar esse processo e não consegue responder isso. Então, quando alguém às vezes ri de uma pessoa ou ridiculariza uma pessoa que tem medo de uma barata, por exemplo, não entende que esse processo não está dentro do consciente daquela pessoa. Está na parte subconsciente. Ela não tem esse acesso. E o modelo de Gerald Cain, ele separa o subconsciente do consciente com uma linha chamada fator crítico. E o fator crítico é o que divide o consciente do subconsciente. Ou seja, para que uma mensagem chegue no subconsciente, ela precisa atravessar o nosso fator crítico. E a hipnose, o que ela faz? Ela rebaixa esse fator crítico para você ter acesso ao subconsciente. E aí, esse processo que é automatizado, seja de um trauma, uma fobia, uma ansiedade, alguma coisa, esse processo que é automatizado, você dá um novo significado. Você não consegue mudar, alterar uma memória, por exemplo, mas você consegue alterar a percepção, você consegue alterar a emoção por trás daquela memória. E aí, à medida que você encontra essa memória, você consegue ressignificar, dar um novo significado, dar um novo sentimento, uma nova atribuição. E aí é assim que trabalha na hipnoterapia. A pessoa sai lá da sessão e aí ela vê o objeto, por exemplo, uma pessoa que tem medo de barata, vê a barata, ela sabe o que é a barata, mas já não tem o mesmo sentimento que tinha anteriormente com a barata. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado. Um ótimo dia, um grande abraço a todos. Tchau.